Boa noite, tudo bem com vocês? Pode se assentar, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Estamos na nossa quarta reunião de hoje. Eu dei uma mensagem ontem falando sobre nós vencermos os gigantes, as adversidades. Primeiro, nós temos que identificá-la. Se nós não identificarmos a adversidade, nós não conseguiremos vencê-la. Na igreja, por exemplo, alguns vêm pela situação que enfrentam. Outros vêm por amor a Deus apenas. Outros, não é que aqueles que buscam, não é que eles não têm amor a Deus, eles têm também, mas eles vêm para um objetivo, eles vêm com um propósito. Quando eles vêm ao culto, eles esperam uma palavra que possa dar a eles a condição para continuar encarando aquela situação e não apenas encarar, vencer. Esse é o propósito de que ela venha ao culto. Vamos supor, culto pela família, nós oramos por quem? Pela família. Restauração do casamento, alguém que esteja enfermo ser curado, alguém que seja viciado ser liberto, alguém que até se afastou dos caminhos do Senhor, se voltarem para a casa de Deus. Esse é o propósito da nossa reunião de quarta-feira pela família. Agora, tem pessoas que estão se escondendo da realidade. Nunca se esconda dela. Quando ela se esconde daquilo que é real, é porque ela tem medo da verdade. E nós não temos que temer a realidade da situação. Vamos supor, o casamento não está bem. A pessoa ela tem que viver tapando o sol com a peneira? Não é que ela vai ficar confessando derrotas também, mas ela não tem que chegar ali e achar que está bem, viver como se estivesse bem, e na verdade, no fundo não está nada bem. Um filho no mundo do álcool, das drogas, ou o marido, o cônjuge, assim, vice-versa. Você tem que primeiro identificar que tipo de adversário você tem travado a batalha. Identificando o adversário, aí você vai buscar de Deus uma palavra, que através dessa palavra ele vai lhe dirigir para poder vencer. E às vezes, o adversário é grande. E você não pode se amedrontar por ele ser grande. Muito pelo contrário. Quanto maior o adversário, maior vai ser a tua vitória. Só que às vezes pode demorar um pouquinho mais também. Consegue entender isso? Pode demorar um pouquinho mais. Agora, o que é que faz as pessoas perderem a batalha? O que faz o cristão perder a batalha? O mundo hoje comenta muito sobre o quê? Vamos ser sinceros assim, o que o mundo mais, o nosso país, a nossa nação, o mundo todo, mas a nossa nação principalmente, o que mais se comenta aí fora? A crise. Se a pessoa tiver medo da crise, a crise vai pegá-la e vai derrubá-la, se ela tiver medo. Na nossa geração, os jovens se perde muito, falando dos jovens. Ontem tivemos aqui o grupo jovens, que foi muito bom, mas antigamente, que nem é do meu tempo, é mais antigo ainda, o namoro era só pelo buraco da porta, da madeira. Quem é dessa época? Que quando ia visitar a casa da pretendente, o pai dela ficava no meio. Quem namorou assim já? Ali a irmã namorou, o Wilfredo namorou. Eu já não sou dessa época, eu já sou da época mais moderna, mas também tinha que ter esse respeito. Hoje, o namoro do jovem é um pouco diferente, um já vai posar na casa do outro. Não, verdade. Para posar na casa do pretendente, né, tem que primeiro, no mínimo, ser casado, irmão. Não é que vai posar na casa do outro, que nem saber se vai ficar ou não, se vai ser séria a coisa. Agora, o que tem atormentado muito a prostituição, a facilidade da pornografia, se ensina muito sobre sexo, falando abertamente pela televisão, influencia muito, mas para nós que somos de Deus, irmãos, para nós que somos de Deus, nós temos que ter muita cautela, porque senão começamos a nos adaptar ao ritmo do mundo e perdemos o entendimento da palavra. Começamos a viver como se fosse tudo o quê? Normal. Relacionamento conjugal. A pessoa tem que entender, marido de uma só mulher, mulher de um só homem. Nós temos que entender isso.
Só que se você não acordar antes da realidade, quando acordar, pode ser tarde demais. É um casamento que se foi, é um filho que se perdeu, é a saúde que foi embora, ela não consegue mais o controle da situação. Por isso que quando você percebe que a coisa não está indo bem, você tem que ir até o fim para descobrir. Tem que descobrir. Eu falo que a verdade, muitas vezes, ela dói. Mas é melhor você saber a verdade, nem que doa, do que você ficar vivendo às escondidas. Melhor saber a verdade. Então, aprenda isso. Saiba a verdade. Sabendo da verdade, aí você vai se preparar para poder atacar. Não vai apenas avançando, não. Espera, saiba da verdade, aí depois você se arma com as armas necessárias para poder vencer. Não vai na louca, não. Espera. O homem, a mulher que é de Deus, faz tudo com muita cautela. Não vá naquele impulso da carne, não vá. E tem um ditado errôneo, que a maioria das pessoas dizem, não sei se você já disse, eu vou comentar: o que os olhos não veem, todo mundo sabe, ó. O que os olhos não veem, o coração também não, mas tudo o que você evita saber, mas que existe, você evita saber, aquilo dali gera uma prisão em você, tá? Vamos supor, a pessoa chega para você, até falando do seu cônjuge, ele fala assim, ele pergunta: amor, que geralmente a pessoa, o marido e a mulher que se conhece mais, amor, o que você acha que eu preciso mudar? Quando ela chega a perguntar, ela já até sabe o que é que ela tem que mudar, mas ela quer o quê? Ouvir. Se o cônjuge, né, não for meio, como que eu posso dizer para você não entender mal? Se ele for querer evitar briga, ele vai falar: não precisa mudar nada. Agora, se ele sabe que existe algo que precisa mudar, ele vai falar o quê? A verdade. Mas tem várias maneiras de você expressar uma verdade, tem ou não tem? E dependendo da maneira que você expressa, dá briga. Então é melhor você se expressar de um jeito mais tranquilo, um jeito mais, né, carismático. Olha, eu quando vou repreender alguém, aprenda isso, eu sempre elogio primeiro. Eu falo das partes boas, aí depois eu largo. Aí, mas a pessoa não sente tanto, né? Mas assim, nós precisamos aprender a verdade, custe o que custar. Daquilo que você não sabe, vai gerar em você uma armadilha para o futuro. Vai gerar uma armadilha. E depois que gera essa armadilha, é muito difícil sair dela. Nós precisamos saber a verdade no ato já, de princípio, e assim nós conseguimos vencer. Em Oséias, é uma passagem que nós conhecemos bastante, capítulo 4, vamos lá. Oséias, depois de Daniel, é Oséias 4, 6. Sempre pegamos a parte A do versículo. Hoje nós vamos estudar as duas partes. Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então vamos entender. Aqui Deus está dizendo sobre o povo dele. Quando a palavra vem para nós, falando do povo de Deus, está se tratando daqueles que já são o quê? Convertidos. É um culto como este, pela família. Olha, a maior parte de quem está, do povo que está na igreja hoje, já são pessoas que conhecem a palavra. Quem já é de Jesus há algum tempo? Levanta as mãos aí. A maioria, praticamente 100% da igreja. E aqui a palavra não está dizendo que o ímpio foi destruído, que o pecador foi destruído, que o ateu foi destruído, não. Está dizendo que o meu povo foi o quê? Destruído.
Por qual motivo? Porque lhe faltou conhecimento. Quando é que um lar é destruído? Porque lhe faltou o que naquele lar? Conhecimento. Quando é que um filho se perde? Por que o filho se perde? Pergunta correta é essa, né? Por que um filho se perde? Porque faltou sabedoria dos pais para educá-lo. Por que um casamento vai ao divórcio? Porque faltou sabedoria. Por que uma igreja se dispersa? Porque faltou sabedoria. Por que uma pessoa não recebe a cura? Faltou sabedoria da palavra. Por que uma pessoa não consegue vencer na condição financeira, na área financeira? Porque faltou sabedoria, faltou a palavra, faltou o entendimento da palavra. Agora, por que esse entendimento tem faltado? Não é que ele tem faltado, olha aí a continuação. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Quando nós rejeitamos o conhecimento que Deus nos proporciona, irmãos, automaticamente há rejeição da parte de Deus para conosco. Eu comentei aqui com você já, que Deus não muda a vida de ninguém. Eu já comentei isso aqui? Ele dá meios para que nós venhamos a mudar. A pessoa ela precisa ser moldada. Ela sai do mundo com a vida toda torta, acostumada a praticar tudo que não devia praticar. Ela vem para a igreja. Conforme ela vai ouvindo a mensagem, aquela palavra vai lapidando ela, vai moldando, vai forjando. Tem uns que dá mais trabalho, não é verdade? Que não é o seu caso, amém? Amém? Ai, ai, ai. Pastor, eu ando dando trabalho para Deus. Olha que tem levado cada esfolada e não aprendo. Tem uns que é meio cabeça dura assim mesmo. Agora, quando nós rejeitamos o conhecimento, nós estamos rejeitando o próprio Deus. Por isso que nós temos que prestar muita atenção. Ainda mais numa era como essa, que é a era da modernidade. Hoje, tudo é mais fácil. Você precisa de algo rápido, muito rápido você já tem. Se você tiver necessitado de qualquer coisa, você parcela em 50 vezes e você já tem. Muito rápido. Agora, com Deus, às vezes a coisa pode demorar um pouquinho mais. E quando demora, a pessoa ela perde a esperança com muita facilidade. Todo culto é um ensinamento para nós, cada mensagem, você pode ter ouvido a mensagem várias vezes, o mesmo texto, mas sempre vai ter uma palavra nova que Deus vai te dar dentro daquele texto, porque ela se renova. Por isso que nós temos que ficar atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Às vezes o culto tem ali 2 horas, 1h30, como é o caso dos dias de semana. Ai, Deus não falou nada comigo. Às vezes no último instante, uma palavra já muda a tua situação. No último instante do culto, aquela palavra Deus preparou para você. Por quê? Porque Ele quer te dar o conhecimento para vencer em todas as áreas. Você não pode deixar aquela situação que lhe amedronta, que lhe espanta, lhe dominar. Você não pode. Você precisa identificá-la, identificando aquele problema, aí você aprende pela palavra e parte para cima dele para poder vencer. Não fique tapando o sol com a peneira. Ai, pastor, eu tenho medo de ir no médico, porque vai que eu vou lá, faço os exames e dá positivo. O que vai ser da minha vida? Se você não for, pode até se agravar, não pode? Não deixa a coisa para depois. Faça a coisa ser resolvida agora. Lembra do gaúcho que... Tem algum gaúcho aqui? Senão eu não falo. Mas deve ter em casa, né? O gaúcho ele tem a mania de pegar boi no laço. Não é só o gaúcho, né? Há vários que são fazendeiros, têm esse hábito de pegar boi no laço. Aí tudo bem. Ele, gaúcho, cidade do interior lá de Pelotas, chamado Pelotas, e ele falou assim: olha mãe, morava num sítio muito longe, eu quero ir para São Paulo,
viver minha vida, eu quero conquistar minha independência financeira. Chega desse negócio de mato, de sítio, não quero saber. E a mãe pegou, falou: olha, filho, então tá bom, se você quiser ir, eu arrumo as tuas coisas e você vai. Mas como ele não sabia nada da cidade, ele pegou o laço dele, né, a corda para ele fazer, e colocou na bagagem e foi. Quando ele estava chegando já, e tudo isso a pé, e ele foi andando muito longe. Ele nunca tinha visto um trem. E ele foi pela a linha do trem. Ele falou: meu Deus, o que é isso? Né? Que parece uma estrada de ferro. E ele foi andando. Daqui a pouco ele ouviu um barulho. Ele ficou de lado assim para ver o trem. Nunca tinha visto um trem na vida. Ele pegou: eu vou laçar esse bicho aqui. Pegou o laço e jogou naquela chaminé do trem, aquele tempo, pegou e laçou. Mas daí quando ele segurou no laço, o trem levou ele. Se esfolou todo, quase morreu. Falando sério para vocês, quase morreu. Aí eles acharam ele caído, levaram para o hospital e já estava chegando em São Paulo. Aí ele ficou internado uns 6 meses mais ou menos, não tinha família ali, nada, e se recuperou. Logo que ele se recuperou, ele foi para um shopping, passear. Quem já foi no shopping? E lá eles estavam fazendo uma apresentação num ferrorama, aqueles trenzinhos ferrorama. A hora que ele chegou no shopping e viu que dali, ele pulou em cima e quebrou tudo. E os policiais começaram a segurar ele, brigando com ele. O que está acontecendo, amigo? Ele falou: olha, isso aí tem que matar quando é pequeno, quando cresce mata a gente. Então, ou seja, às vezes a pessoa demora a descobrir as coisas, e quando ela demora, aquilo cresce. Se for algo pequeno, muito pequeno, como uma árvore quando nasce, até um passarinho pega aquele brotinho no biquinho dele e leva, tira. Agora, se deixar uma árvore crescer e se alastrar as raízes, irmãos, dá trabalho para tirar da terra, dá muito trabalho. O maior afrontador dos seres humanos é a tal da mágoa. É um adversário monstruoso que tem acabado, tem devastado famílias, porque ele vai se alastrando no coração da pessoa de uma tal forma, que quando ela se dá por conta, ela não consegue mais liberar o perdão. Ela não liberando o perdão, pode ser para a pessoa mais ruim do mundo, ela não liberando o perdão, ela não consegue receber o melhor de Deus. E isso tem acabado com muitos cristãos, com muito ressentimento de pessoas que não deveria guardar. Não deixa esses pensamentos, eu falo que é maligno, desenvolver no seu coração. Não permita isso acontecer com você. Mas pastor, eu não consigo, quando eu ver, eu já fiz, eu já falei, eu já comentei, eu não consigo me segurar. Por quê? Porque tem rejeitado o conhecimento de Deus. Se você aprender a palavra, que não deve difamar o próximo às escondidas, você vai falar do teu próximo às escondidas? Não, mas a pessoa, ela acaba rejeitando o quê? O conhecimento.